Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços e negócios rurais. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre perspectivas para a safra brasileira de grãos 2022-2023. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e nossa convidada de hoje é a Candice Romero Santos, ela que é superintendente de informações agropecuárias da Conab. Seja muito bem-vinda, Candice. Obrigada, Natália. É um prazer estar com vocês, poder dividir as nossas informações com vocês e com o público de maneira geral. Muito obrigada. E você que nos ouve, vem com a gente que já vai começar. Essa é a terceira vez que no podcast O Agro a gente aborda o assunto da produção de grãos no Brasil, mas hoje vamos falar de uma novidade mesmo, que é da próxima safra, né? Trazer esses números que foram divulgados pela Conab no último dia 24 de agosto de 2022 em relação às perspectivas para a produção. Na safra 21-22, que está sendo finalizada, a gente observou uma janela de plantio boa e, consequentemente, uma colheita mais rápida das culturas de segunda safra, também em boas condições. E, de forma geral, para a produção de grãos, um número recorde de produção esperado, né? E isso teve uma contribuição considerável do milho segunda safra e de outras culturas que também têm conseguindo registrar um incremento, tanto em produção quanto em produtividade e ampliação de área. Então, Candice, eu queria que você trouxesse para a gente o que você tem para falar sobre o desempenho dessas culturas e do que ainda está no campo sendo finalizado, colheita ou em fase de colheita dessa safra 21-22. Bom, Natália, muito bem lembrado, né? Nós estamos já finalizando a safra 21-22 com algumas culturas em campo ainda, que são a questão do milho, né? O milho segunda safra, o milho terceira safra. O milho terceira safra ele é caracterizado por ser produzido principalmente ali na região da Cealba, e o milho segunda safra, principalmente produção aqui na região do Centro-Oeste, Sudeste e Paraná. Como você falou, houve, né, é registrado, né, uma produção recorde, embora a gente observou a quebra, né, uma redução drástica na produção da soja por um impacto, né, da deficiência hídrica, principalmente na região sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. No entanto, as condições foram muito benéficas, né, para o desenvolvimento do milho segunda safra. Como você falou, né, obteve-se, né, um calendário, a semeadura, os produtores conseguiram semear na época correta, porque 2021 a soja ela foi semeada, né, num período adequado, então não prejudicou a semeadura do milho segunda safra. Atualmente, a gente já observa que em torno de 90% do milho do Brasil, milho segunda safra, já foi colhido, ou seja, nós estamos em reta final dele, né, dessa cultura, em que teve um aumento aí, um incremento de área esse ano, milho segunda safra, em torno de 9% a área, e a produção total está estimada em 87,4 milhões de toneladas, tá? Isso é um incremento em torno de 44%, mas isso sempre comparando a safra 21-22, que houve, né, uma redução drástica, em que a gente finalizou em torno de 60,7 milhões de toneladas. Outra cultura que está em campo, está em fase de desenvolvimento vegetativo em muitas regiões, inclusive já até iniciou a colheita, é o trigo, né? O trigo, esse ano, ele teve um destaque de aumento de área de em torno de 8%. Isso se dá muito em relação ao mercado, né? A questões de mercado, de ser uma cultura atraente para os produtores. Então, nós tivemos esse incremento de área de 8%. Então, a Conab estima-se uma produção total de 9,1 milhões de toneladas. Isso, em comparação ao ano passado, é um incremento de 19%, em torno de 19%, sendo que ano passado também já foi considerado uma boa produção, porque também teve um aumento de área,
né? Ano passado a gente acompanhou, teve aumento de área, mas esse ano a gente observa um aumento na produtividade, tá? Em torno de 10%, 10,5% é um aumento de produtividade. Então, esse aumento de produtividade aliado ao aumento de área, a gente tem essa safra estimada em 9,1 milhões de toneladas. Tá? Então, a gente tem trigo em diversas partes do país, né? Então, a gente tem atualmente, a Conab acompanha semanalmente, monitora essas lavouras, então a gente observa que tem trigo em fases de desenvolvimento vegetativo, em torno de 56%, 14% já em fase de floração, 17,4% em enchimento de grãos e já atingimos 7,2% em maturação. Legal. Você fez vários comentários, eu já ia fazer observações no meio da sua fala sobre as regiões produtoras, né? O Sul é a principal região produtora, mas tem crescido bastante a produção de trigo no Cerrado também, que também já começou a colheita. Também colocou esse ponto, que era algo que eu ia perguntar, o que tem incentivado esse aumento da produção, essa questão de 2022, né? Relacionada ao preço, aos preços mais atrativos, que incentivam o produtor a investir nessa cultura, mas a gente vê já um movimento de incremento de produção do trigo já dos últimos anos. Nos últimos 5 anos, a gente vê que aumentou a produção brasileira em mais de 100%, chegando perto de 120%. Então, é um movimento que tem ocorrido, e essa questão de um cenário de preços mais favorável, que agora foi por conta de uma oferta mais restrita gerada pelo conflito de Rússia e Ucrânia, realmente contribui para que o produtor tenha um melhor resultado e consiga investir ainda mais para obter melhores rendimentos nas lavouras, né? E a gente também lembra que esse rendimento ele tem muito de investimento de tecnologia, né, de pesquisa, das instituições de pesquisa em relação ao aprimoramento dessas sementes, né, da genética, né, que a gente observa a produção desse trigo em regiões fora do sul do país, né, regiões em que o trigo não era comum, então são sementes adaptadas a esse tipo de ambiente, né, em que a gente observa produtividades recordes, né, inclusive aqui no Centro-Oeste. E vai dando mais opções para o produtor também alterar o seu pacote ali de tecnologias e de culturas, que ele fica com mais opção para ele optar o que é mais vantajoso para ele cultivar ou não, dependendo de diversas situações de mercado, preço de insumo, viabilidade, o escoamento dessa produção. E para o Brasil também, né? Mais opções de locais de produção, né? Numa eventualidade de algum problema climático ou alguma praga ou doença, você pode recorrer a outras regiões, né? Em outros momentos. A gente tem trigo irrigado, né? Que tem uma alta produtividade também aqui no Centro-Oeste. E com o tempo, ainda continuando falando sobre trigo, que é bastante interessante esse crescimento no Cerrado, e o Brasil, que é muito grande, né? Tem uma logística ainda muito cara, né, para você deslocar a produção internamente do país. Havendo realmente esse movimento e essa ampliação da produção dessas outras culturas, como o caso do trigo no Cerrado, a gente pode ver até o mercado comprador desse trigo se desenvolvendo também nessas regiões, e aí você melhora a disponibilidade para outras regiões do Brasil. Não precisa tirar o trigo lá do sul para ir para a região Nordeste ou Norte, você tem uma matéria-prima mais próxima de um centro de consumo, desde que você tenha também o desenvolvimento dos outros elos da cadeia produtiva próximos a essa região. E com certeza, tudo isso que você falou, a gente vai observar na resposta no preço, né? Enquanto a gente tem essa produção mais próxima do consumo, o preço ele vai se tornando mais atrativo, né? Melhor para o consumidor final. Sim, muito bom. Bom, então vamos para perspectivas, né? Agora, o produtor já começa a focar no preparo de solo para receber as lavouras de verão. Então, para a safra 22 e 23, queria que você compartilhasse com a gente um pouco como que está a evolução da semeadura no campo e quais que são as perspectivas em relação à área, produção e produtividade para as principais atividades. Exato, Natália. Então, a Conab divulgou as perspectivas para a safra 22-23 em relação a carnes e grãos, né? Então, temos o destaque que esse ano
A Conab trabalhou com uma equipe multidisciplinar, tá? A equipe para esse trabalho ela aumentou. Então, nós temos técnicos da área finalística, temos técnicos da área de estatística, técnicos da área de oferta e demanda. Isso consolida mais o trabalho. Foi usado 5 modelos estatísticos, diferentemente de outros anos. Então, a cada ano, a gente observa um incremento na metodologia da perspectiva, dando mais solidez, né? Um resultado mais robusto para essa perspectiva. Lógico que acertar o número é como se ganhasse na loteria, né? Como nós não temos bolas de cristal, mas a gente consegue dar um direcionamento para aquelas culturas em que irão crescer a área ou tem a estimativa de crescimento de produtividade, bem como de produção. Lembrando sempre que para esse estudo a gente utiliza séries históricas e essas séries históricas elas consideram também anos bons e anos ruins, anos que foram afetados, né, por algum impacto climático ou anos bons. Mas lembrando que a Conab já fez um estudo, a gente não conseguiu correlacionar o impacto do efeito do Laninha com a redução da produtividade. Logicamente, ocorre, né, uma redução porque, de alguma forma, pode chover mais ou menos em determinadas áreas, mas essa correlação ela não é 100% de certeza que ela vai ocorrer, tá? Seguindo nesse caminho, né, a Conab estima uma produção de grãos de 308 milhões de toneladas, isso comparado ao ano passado, ou melhor, a safra atual, né, 21-22, que ela ainda não finalizou, 14% de incremento, e isso o que pesa é o incremento de área, bem como o incremento de produtividade. A Conab estima um aumento de 2,5% de crescimento, então a área estimada é 75,6 milhões de hectares. E é interessante esse número que você trouxe, que a gente tem um incremento de área de um pouco mais de 2% e um incremento na produção perto de 14%. Então a gente vê que aí realmente é um ganho de produtividade, né? Que é a ampliação, o crescimento da produção num nível bem superior à expansão da área, que mostra realmente esse trabalho que vem sendo feito em campo pelo produtor, implementando a tecnologia, técnicas de manejo, para que ele consiga obter esses melhores resultados, porque isso importa também, né? Pesa bastante no bolso do produtor. Não, lembrando que esses 72 milhões, ele reflete a primeira e a segunda safra, e a terceira safra, né? Então, que o país é um país de clima tropical, de um tamanho de um continente, a gente tem a possibilidade de ter mais de uma safra na mesma área. Então, não é qualquer país ou qualquer região que tem essa capacidade de semeadura 2 vezes na mesma área, né? Uhum. Você citou também sobre as metodologias, a questão do impacto do Laninha nas últimas safras. Realmente, a gente teve 2 anos já com as safras sendo prejudicadas pelo Laninha. Para a próxima safra, tem as previsões que indicam também uma continuação do Laninha, e aí no ano passado, principalmente para a safra 21 e 22, teve esse déficit hídrico na região centro-sul, que comprometeu bastante, você comentou no início do nosso episódio, e aí sinalizando que a gente ainda não sabe se realmente vai ser um impacto significativo para a próxima safra. Foi isso que você falou, não sei se estou certo, mas era mais para a gente entender como que vocês fazem esse acompanhamento, esse monitoramento aí na Conab, para que a gente consiga identificar e a Conab vai sinalizando para o produtor esse nível de risco, já falando da safra 22-23, né? O nível de risco do fenômeno Laninha para essa próxima safra. Então, vou tentar recapitular com você um pouquinho aqui a safra 2020-2021, né? A gente teve o impacto do Laninha, ele já teve um impacto já meio que de saída, né? A gente observa que o milho primeira safra, ele já sofreu desde o início, o que ocasionou um atraso na semeadura da soja em 2020, né? Acho que vocês todos lembram aquela preocupação do avanço da semeadura. Ocorreu um atraso no avanço da semeadura da soja e do arroz. Havia também uma preocupação se iria ter água suficiente
nas barragens para o arroz irrigado, acabou que naquele ano foi uma produtividade recorde para a soja, embora tenha atrasado o calendário da soja, e o arroz também ele bateu o seu recorde de produtividade. E o que aconteceu, né? O atraso na semeadura da soja para a soja não teve um impacto direto, mesmo ocorrendo o fenômeno, nem para o arroz. No entanto, o atraso na soja ele provocou um atraso na semeadura do milho, né? Que todos acompanharam, né? O atraso na semeadura, que provocou o efeito direto, né? Não desenvolveu as espigas, a gente teve problema direto da seca na formação dos grãos, e depois a gente ainda teve o impacto da geada, então que afetou, né, as culturas ali no final de ciclo, mas não quis dizer que prejudicou as outras culturas. Teve um impacto também no algodão, a gente, né, observou uma redução na produtividade ano passado no algodão, reflexo dessa condição. No entanto, esse ano existe a previsão, conforme o IMET, a previsão trimestral da permanência do efeito do Laninha para os próximos, na verdade, ele disponibilizou a previsão para os 3 meses, no entanto, o Instituto falou que o Laninha permanece pelo menos até o verão, então ao verão a gente considera que até dezembro, né? E o que caracteriza, né, o efeito Laninha? Chuvas abaixo da média na região sul e chuvas acima da média na região norte e nordeste. No entanto, a gente tem que lembrar que não é só o Laninha que tem esses impactos no clima. Eu não sou meteorologista, mas eu acompanho, então eu sei que não é só o Laninha que pode interferir, né, na ocorrência de algum déficit ou algum excesso aí de temperatura ou umidade que venha acometer em algum momento o desenvolvimento das lavouras, né? Mas a gente observa que os meses que têm vindo, né, julho, junho, agosto, têm sido meses com volume de chuvas bem expressivos aqui na região sul, né? Então, para a região sul, a gente espera que o início da primeira safra seja bom, né? Que os produtores já iniciem a semeadura, inclusive a semeadura do milho primeira safra já iniciou na região sul, então já de forma seguindo o seu calendário. A partir de setembro já avança o calendário da soja em algumas regiões devido ao vazio sanitário. A região sul já inicia, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul mais para o mês de outubro, Centro-Oeste também, final de setembro já inicia a semeadura da soja. Então, inicialmente, a gente não tá observando nenhum atraso nesse calendário. A gente acompanha semanalmente, através do monitoramento semanal. A gente faz um acompanhamento agrometeorológico e um acompanhamento espectral a cada 8 e 16 dias. Então, a gente acompanha por imagem de satélites o vigor vegetativo dessas lavouras em campo. Durante a previsão do IMET, ele previu chuvas acima da média para o mês de setembro na região sul e um pouco abaixo da média na região central, em outubro e novembro, um pouco menos na região sul, mas tudo isso vai depender do tipo de solo, da distribuição dessas chuvas. Às vezes as chuvas elas podem ser poucas, mas de forma bem distribuídas, né? O ruim é quando é chuva muito forte em locais pontuais. Então, se elas forem bem distribuídas, mas poucas, então isso já favorece. Mas lembro sempre que a gente tem que ficar acompanhando de forma pontual, principalmente naqueles momentos em que as fases são fases críticas, né? Que é agora durante a semeadura, a emergência e durante a fase reprodutiva, que é durante o enchimento de grãos, durante a floração, durante o embonecamento do milho. Então, são fases críticas em que a gente observa que o déficit hídrico pode sim causar algum impacto, mas isso só é possível falar mais próximo, né? Por enquanto são só especulações, estimativas que a gente não está considerando nesse momento, né? Lembrando que é o que eu te falei, né? Que as nossas estimativas de safra, elas consideram sempre a série histórica da Conab, em que considerou produtividades
que foram afetadas ou não por impactos climáticos ou de outra natureza. Muito bom, Candice. Você falou sobre essa questão climática e o clima é realmente sempre um desafio para o produtor, para as atividades agrícolas e pecuárias a céu aberto, por mais que ele faça o seguro, o clima, assim, a atividade fica inerente à resposta das condições climáticas e das adversidades. E é importante falar também que a gente está falando sobre as perspectivas, né, divulgadas pela Conab esta semana de agosto, mas que a Conab vai divulgar o primeiro levantamento da safra 22 e 23 em outubro, né? Exatamente. Início de outubro, a Conab divulga o primeiro levantamento de safra, a primeira estimativa para a safra 22-23. Então, lembrando que a realização desse trabalho de perspectivas, grãos, ele é importante porque ele subsidia, ele dá base para a primeira divulgação de safra que vai acontecer em outubro. Agora, em setembro, nas próximas semanas, a gente já está fechando o levantamento, os colegas estão em campo. Na próxima semana, na primeira semana, aliás, perdão, em 8 de setembro, a Conab divulga o 12º levantamento da safra de grãos 21-22, fechando, encerrando esse ciclo da safra. Legal. Bom, a gente já está chegando ao final do nosso episódio. A gente focou mais na questão de oferta mesmo e de produção de grãos. Como eu falei, tem a questão do clima, que é um desafio, mas tem outras questões que a gente acaba acompanhando e o produtor também, que interferem no mercado e na decisão do produtor pelo plantio e investimento na lavoura, como a questão de demanda, que influencia nos preços. A gente tem questões ainda instáveis no mercado, que tem afetado a oferta e a demanda mundial de grãos, e isso a gente ainda deve acompanhar o desenrolar disso e acompanhar essa questão do balanço de oferta e demanda, que acaba impactando nos preços e vai impactar no resultado aos produtores. A gente teve também o enfrentamento desse desafio em relação aos custos, a elevação de custos, puxada principalmente pelo incremento no preço de insumos, então fertilizantes, defensivos, sementes, combustível também, que trouxe um custo mais elevado para essa última safra, para a próxima também, que o produtor precisou adquirir esses insumos a um nível de preços maior, do que os anos anteriores. Então fica aí também um desafio de margens mais apertadas para o produtor, e todos esses fatores que a gente deve trazer aí mais a fundo nos próximos episódios, que acabam afetando a decisão dos produtores. Mas foi muito bom ter já essa atualização sobre a questão de oferta, de perspectivas para a produção de grãos. A gente tem uma iniciativa na CNA para auxiliar, inclusive, os produtores nessa parte de gestão de riscos de preço, o mercado oscilando, mas que o produtor possa fazer uma proteção antecipada. Então eu deixo também aqui já no final essa informação de que aos produtores de soja, milho, boi, que têm interesse em fazer uma proteção contra oscilação de preços, uma compra antecipada ou uma venda antecipada por meio de ferramentas de mercado de futuro e opções, a gente está promovendo uma iniciativa de um encontro online em setembro, e aí quem tiver interesse em participar, então que entre em contato pelo e-mail detec@cna.org.br. E aí, já finalizando, aproveito para agradecer imensamente, Candice, você e a Conab pelas essas contribuições, pelo trabalho conjunto, parabenizar também por todo esse trabalho que vocês têm feito. A gente da CNA acompanha de perto todo esse aperfeiçoamento, esse trabalho grandioso da Conab para oferecer aos produtores, aos profissionais do setor, a informação mais precisa possível para a tomada de decisão, e também no momento mais adequado, que isso muitas vezes é importante, ter aquele ajuste em cada levantamento de safra, o acompanhamento real da Conab e fazendo esse ajuste para que todo o setor possa ir acompanhando, tomando decisão, produzindo análises que vão auxiliar sempre o produtor na parte de gestão dentro e fora da propriedade. Então, realmente, parabéns e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Natália, obrigada a você. Seguindo nessa linha que você comentou em relação à necessidade das informações com qualidade, de forma precisa e contínua, eu lembro que toda a nossa equipe vem
aprimorando os métodos de obtenção desses dados. Então, a Conab utiliza métodos subjetivos, ou seja, aqueles métodos que são de pesquisa a campo, de conversar com nossos colaboradores, que sejam cooperativas, sindicatos, né, lojas de insumos, para saber, né, para entender como que está indo a safra em campo. Bem como também a Conab tá realizando os trabalhos de estimativa de produtividade objetiva, tá? Então, a gente já tem acompanhado o famoso Crop Tour de soja, milho, estamos nas tratativas de inicial de trigo, então sempre para poder trazer a melhor informação de forma tempestiva e com qualidade. Além do uso do sensoriamento remoto, né, dos mapeamentos que a gente tem realizado para as culturas, para que a gente possa trazer esse dado de forma objetiva, né, em relação ao tamanho de área, tá? Então, lembrando, né, para quem nos acompanha, que isso é um trabalho contínuo, né, de trazer para a sociedade, de modo geral, entregar a melhor informação de forma tempestiva, com qualidade e sempre melhorando, tá? Sim, obrigada mais uma vez, então, Candice. Aos que nos ouvem, obrigada pela audiência. E esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.